Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Você sabe que hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de estarmos aqui conversando com o nosso querido amigo doutor Egnaldo Pinheiro, né? É isso mesmo, com o nosso querido amigo doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área, né? E como diz os bons cariocas, se derrubar é penalti, não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Tudo em paz e sem penalti. Sem penalti, né? Muito bom. Muito bem, mas e hoje? Vamos falar sobre o que mesmo, doutor Egnaldo? Hoje nós vamos continuar aquele assunto que começamos semana passada sobre a dificuldade, né, em lidar com os limites no relacionamento, seja ele geral, né, na sociedade ou então familiar. E vimos na semana passada a importância, né? Porque a questão do relacionamento ele é importante, a gente colocar os limites, né? Até mesmo pela questão emocional de cada pessoa. Vimos e falamos da dificuldade, porque muitas pessoas têm essa dificuldade e fomos ensinados muitas vezes, né? A dizer o sim, quando na realidade tinha que dizer não, para não ser cancelado, não ser colocado de lado. Às vezes a pessoa ela quer esse ganho, né, de estar junto com o grupo, com as pessoas ali. Então é importante estar atento e acaba abrindo as suas fronteiras, os seus limites, e consequentemente o outro acaba interferindo nas suas histórias, e você vai perceber isso quando a pessoa já não tem mais aquela opinião própria, né? Ela começa a ficar sempre aguardando a opinião do outro, e chega um momento que isso causa uma dor, causa uma desregulação emocional, e a pessoa não consegue entender, e vem os estresses e tudo que acontece, tanto na sociedade, trabalho, onde está, como também na família. O problema todo é que quando passa o limite, né, quando as regras não estão bem definidas, que a pessoa não se posiciona, aquilo que é confortável para ela e tudo, e aí vem os estresses, ela imagina duas pessoas estressadas e aí não conseguem mais se ouvir, começa a ter aquelas brigas, porque chegam às raias do desrespeito da opinião do outro. Então eu preciso me entender, eu preciso ter o autoconhecimento, preciso buscar olhar para mim e poder dizer ao outro, né, aquilo que é confortável ou não, se eu estou desconfortável naquela situação, naquele relacionamento, naquela forma de lidar, entender os meus sentimentos para poder também dizer ao outro, olha, até aqui a gente pode ir bem, fora daqui a gente vai se respeitar e cada um fique com a sua opinião. Então a gente precisa estar bem atento em relação a tudo isso, e vimos que o que vai acontecer é a falta de limites. Quando eu não consigo saber qual é o meu limite, até onde eu consigo suportar, até onde eu me sinto confortável, ou digo ao outro, né, olha, eu estou desconfortável nessa situação, mas se o outro ainda assim insiste a romper os limites, eu preciso colocar o limite para que eu me preserve, ou eu tenha que me afastar, ou o outro também, para olha, cada um, aquela história de cada um no seu quadrado, né, cada um no seu canto, para poder trabalhar e não entrar naquelas questões de relacionamentos abusivos, difíceis de lidar, com consequências trágicas, pessoais ou então a terceiros. Muito bem. Doutor Egnaldo, na semana passada, eu vou até ver se eu consigo achar aqui daqui a pouquinho, quando o senhor estiver respondendo a próxima pergunta aí. Eu acho que teve uma pergunta de uma pessoa na semana passada, e só que o senhor já tinha saído, né? Aí foi quando eu fui ver, e era uma pergunta que, se não me falha a memória, era uma pergunta bem interessante até, não é? Mas enfim, eu não consegui localizar ainda, mas foi na semana passada, na quinta-feira, né? Claro, da semana passada, eu vou ver se eu consigo
achar aqui a pergunta desse ouvinte. Na verdade era dessa ouvinte, né? Acho que era uma mulher. E se tiver alguém, pede para mandar de novo, não tem problema. Isso. Então, eu até acho que eu frisei bem, né, que na semana passada para ela repetir a pergunta para a gente estar fazendo hoje aqui para o doutor Ignaldo. E inclusive, gente, tinha uma pergunta que o pastor ia fazer e falou, não, ainda até falei, anota aí para poder a gente continuar. A pimenta que você ia colocar no relacionamento aqui do nosso bate-papo, eu falei, deixa para semana que vem, anota aí. Agora eu não sei se você conseguiu lembrar de anotar, né? Que na correria do dia a dia... Sim. Eu tô vendo aqui, doutor, eu anotei mesmo, literalmente, eu fiz a anotação, tá aqui. Mas daqui a pouquinho eu faço essa pergunta para o senhor. Antes, deixa eu só falar com os nossos ouvintes. Se você quiser mandar a tua pergunta, inclusive, para o doutor Aguinaldo, né, no tocante ao programa de hoje, né, que é dificuldades de relacionamento familiar, não é isso? Se você quiser fazer a sua pergunta, fica tranquilo, a gente não vai estar falando o nome de ninguém, ok? Você vai mandar aqui no nosso WhatsApp, no 11 930 03 0316, de preferência por escrito. Se não der, pode mandar gravado, só não se identifica, né? E aí, assim, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? A gente não vai estar identificando ninguém, até para evitar constrangimento e tal. Então, o nosso WhatsApp é o 11 930 03 0316. Esse é o nosso WhatsApp. Bom, na semana passada, doutor Aguinaldo, eu estou tentando lembrar qual foi a circunstância que me levou a pensar nessa pergunta. Enfim, eu anotei a pergunta, mas não anotei o porquê que eu tinha feito a pergunta, que eu ia anotar essa pergunta, né? Que eu fiquei de fazer essa pergunta. Eu botei aqui, ó, a ouvinte sendo cancelada pelos irmãos lembrei. A ouvinte sendo cancelada pelos irmãos por não concordar com um novo relacionamento de um deles, né? Esse foi o contexto, não é? Enfim, ela tinha ficado, ela disse que ela não concordava, por conta disso, ela disse que a cunhada dela era a primeira que tinha casado com o irmão, né? E ela falou que esse irmão casou de novo e tal, e aí os outros irmãos, também tomando partido do irmão deles, disseram, não estavam, né, também, acho que falando com ela, enfim, dando um gelo nela e tal. Enfim, o tal do cancelamento que já acontece há muito tempo, só que agora deram o nome, cancelamento, né? Então, aí a pimenta que eu botei aqui, acho que foi isso, era o seguinte, ela talvez não concordou, né, com a forma da separação, né? Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui e tal. Eu anotei também o nome da pessoa que fez a pergunta na semana passada. Agora ficou até mais fácil, inclusive, de eu achar aqui quem foi a pessoa que fez a pergunta na semana passada. Tomara a Deus que não tenha sido apagada, né? Mas eu botei também aqui o nome da pessoa para a gente refazer a pergunta. Então, assim, eu acho que a querida irmã, talvez, ela nem que ela concordou porque o cara separou, talvez foi a forma, né? E assim, e aí o que ela disse na época, na semana passada, é que todo mundo era crente, né? A família toda, todo mundo era crente e tal. E talvez ela não tenha concordado como que foi essa forma, e por isso que ela ficou chateada e não concorda com o novo relacionamento do irmão. Eu acho que era mais ou menos isso, doutor Ignaldo. Certo. Uma coisa interessante, pastor Elber, que a gente precisa estar atento, e por isso no setting terapêutico a gente observa muito, porque uma das coisas que nós temos é o respeito do credo religioso de cada um. Tá? E opiniões são pessoas, se eles são evangélicas ou não, mas principalmente porque há um julgo, um peso maior, né, quando se diz que é evangélico. Mas a vida cristã é um processo também, e um processo de que você vive a vida espiritual, vive o conhecimento da palavra, mas acima de tudo também tem uma coisa que a gente vai observar na vida cristã, que é o perdão. Uma coisa é você perdoar, vamos lembrar, eu digo que perdoar não significa que você esquece, muitas pessoas falam que vão esquecer, mas a prova que eu tenho, e eu gosto de usar isso para mim mesmo, que é que eu vou lembrar daquela circunstância sem sentir aquela dor inicial. O que me faz sofrer? O que me traz sofrimento? É uma dor emocional,
causada por ou o limite que foi rompido, a pessoa que me desrespeitou, e eu tomei uma decisão pelo meu credo religioso, pela minha forma de ser, de cuidar disso. Agora, eu posso muito bem respeitar a opinião do outro, pedir também que seja respeitada a minha opinião, de concordar ou não, e de precisar me adaptar a esse contexto, se assim eu quiser, e o outro permitir também. Então a realidade é que o limite no relacionamento, ele vai partir ambos os lados. Eu não posso então invadir a escolha, igual essa pessoa, por exemplo, foi o irmão dela, ele continua sendo irmão. Os irmãos dela cancelaram pela opinião dela, mas o que foi dito que eles, por exemplo, não concordaram com ela ou não gostaram? E é através de diálogo, é através de conversa, através de respeitar o limite um do outro e saber que cada um, no meio, a gente sabe isso no meio cristão muito bem, que cada um dará conta de si mesmo. A Deus e ao outro também, né? Então eu preciso no relacionamento vivenciar aquilo que me dá o limite, me traz paz, tá? Porque é desconfortável para o outro, e pode ser, quando ele fica sabendo que eu não concordo com algo, mas ele vai saber o seguinte, que eu respeito a sua opinião. Olha, eu não concordo dessa forma, e eu posso dizer, se ele permitir, por que eu não concordo. E aí a realidade é trabalhar isso daí e que você fique mais confortável em relação a isso. Agora, quanto a relacionamento familiar, principalmente, são irmãos. E aí vai depender de o que vai um respeitar o outro no seu momento, no seu dia a dia, e respeitar a privacidade do outro também, a sua afetividade, o espaço de cada um. Precisamos estar atentos a isso para poder conviver bem. O problema disso tudo, né, é o estresse que eu posso começar a viver. O problema disso tudo é a angústia que pode surgir no meu coração, a ponto de eu começar a achar que eu não... Ou eu abro todas as fronteiras e me torno refém do outro, ou eu me fecho e começo a ficar depressivo, angustiado, desistir do relacionamento dos outros. Esses são os cuidados que nós precisamos estar atentos, porque ambas as escolhas, e eu preciso saber quais são as escolhas que não vão me colocar em condição desconfortável, angustiante e doentia emocionalmente. Muito bom. Eu achei aqui, doutor Guinaldo, a pessoa aqui da semana passada, ela fez o comentário seguinte, eu trabalhei em um local e fui perseguida por falar a verdade. Acho que teve algum contexto da conversa da semana passada, né, que ela enviou essa pergunta. Foi um momento em que o pastor Elber, em que acho que um ouvinte falou sobre falar a mentira é pecado, falou para o filho, e o filho começou a estar atento, né, e começou a mudar o contexto dele. Olha aí. Aí acho que surgiu essa pergunta. Ok. Então a pergunta é a seguinte: eu trabalhei em um local que fui perseguida por falar a verdade. Quando atendia o telefone da empresa, a patroa pedia para eu mentir. Segundo ela, uma mentirinha não era pecado. Aí ela fez o comentário aqui: não fiquei ali por muito tempo. Então, a resposta final que é interessante, né? Ela fez a escolha dela de não ficar ali por muito tempo, né? E nós precisamos estar atentos, porque se criamos o hábito de não ser quem somos, né? Não viver de forma bem sincera, vamos dizer assim, ou sincera, né? Nós vamos sofrer depois. Então, assim, o sofrimento foi a perda de emprego, mas com certeza essa pessoa se sentiu melhor em relação ao contexto da vivência dela. Essa é a diferença. Então, ficamos tristes às vezes por causa do salário, não vou negar, né? Mas entre ficar triste por causa de um valor que vai receber, mas na condição de não ser quem você é melhor ser quem você é e cuidar de não se sentir violentado, vamos dizer assim, por ter que fazer algo que você não quer. Muito bem.
Doutor Aguinaldo, a Ângela, lá em Volta Redonda, né? A Ângela, a gente começou aqui falando sobre tempo e querendo saber um pouco sobre Barra Mansa. Aí ela mandou aqui pra gente, olha, Barra Mansa e Volta Redonda está um sol maravilhoso hoje. E a previsão é para mais ou menos 32 graus. Um dia abençoado para vocês. Ângela, obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigado por ter mandado notícias daí, me alegra muito. Então tá aí, ó, Barra Mansa hoje, a previsão de 32 graus, ela só não falou se vai chover ou não, né? Mas deve chover, né? Rio de Janeiro é chuva constante, né? Sempre. O estado do Rio, né? Muito bem. Um pouquinho também. Tem tempo de seca no Rio, doutor Aguinaldo? Assim, tem. Menos do Chega que período aqui, mesmo? porque aqui tudo é seco mesmo. Lá o calor é aqui é do literal, né? E aí eu só vim entender, pastor Elber, quando eu vim para cá. Né? Porque o pessoal falava, mas lá é seco. E aí eu falei, olha, eu não sei o que é isso. Para mim tudo era calor. Não, mas tem uma diferença que a gente sente na pele. Sim, hoje mesmo foi emitido um alerta aí, né, do INET, para que a gente possa estar tomando bastante água e tal. Porque, aliás, ontem foi emitido esse alerta dizendo que a umidade ela pode chegar a 20%. Então isso é pior do que deserto, né? Mas vamos lá. E doutor Aguinaldo, a gente falando um pouco sobre essa dificuldade de relacionamento familiar, às vezes tem coisas, como é o que aconteceu com essa querida irmã, né, que falou que não concorda com esse novo relacionamento do irmão dela e tal. E o senhor até mencionou aí um pouquinho, chegou a tratar um pouco também, mas assim, tem atitudes, não é, que às vezes eu não concordo, né? Eu não vou falar biblicamente não, porque Bíblia é Bíblia, o que está lá está claro, não tem o que você discordar. Às vezes o homem é teimoso e vai fazer, né? Aí eu também não posso, né? Então assim, não é esse o caso, né? Que eu acho que o que a irmã ficou chateada é exatamente isso, é porque talvez, isso eu estou julgando pela fala dela, talvez o irmão dela fez uma coisa que não devia, separou da esposa e a Bíblia não aprova, enfim, a gente não sabe qual o contexto disso, mas enfim. Não é esse o caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes eu acredito, eu tenho alguma convicção de alguma coisa, né? E pelo fato de eu ter a minha convicção, às vezes eu quero também obrigar as pessoas a entenderem da mesma forma que eu entendi, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem pessoas, né, às vezes até, né, pelo fato de eu ser uma pessoa que temo a Deus, que sirvo a Deus e tal, aí eu quero, às vezes, tem pessoas que, deixa eu ver, sei lá, jogo na minha família, tem pessoas que, pronto, eu vou citar a minha família, pronto, perfeito, eu vou, vou me botar na berlinda aí. Eu tenho na minha família, né, pessoas que são, que mexem com, sabe aqueles sorteios, bingos de carros e tal, eles são proprietários dessas coisas, né? E tenho também dentro da minha família algumas pessoas que não concordam com isso, né? Porque aí são mais radicais, dizem que é jogos de azar, e blá blá blá, né? E aí acaba que, às vezes acontece de, numa reunião familiar, levanta-se esse assunto, né? E aí vence ali o embate, né? E por conta desse embate, né, às vezes acaba havendo ali uma fala mais áspera, né, e acaba se excedendo, né? E aí a pergunta é, como tanto um lado quanto o outro, né, deveria se comportar, até para evitar, não é, esses testes, porque assim, não adianta, é igual política, né? Nós temos cristãos hoje aqui, que mesmo vendo tudo que a gente está vendo, mas tem cristão que vota no fulano, né? E tem outro cristão que também vota em outro fulano. E aí é difícil de a gente convencer um ao outro e tal, e às vezes você ainda perde tempo, e às vezes no embate acaba havendo ali uma mágoa, uma coisa. Como que a gente faz para lidar com tudo que a gente
com opiniões, né, ou com convicções diferentes, sem que a gente parta para acaba agredindo com palavras, né, ou até mesmo humilhando, porque às vezes você talvez tenha um conhecimento maior em cima de uma determinada área, aí a pessoa que está ali recebendo aquelas palavras, talvez ela se sente humilhada. Isso é muito difícil, né? E quando a gente tem intimidade com alguém, você chega e fala mesmo, né? Pai, né? Quando você não tem, você ainda fica ali cheio de dedos. Mas quando você tem intimidade, você chega e já chega na canela, né? E como é que a gente faz para que a gente evite essas situações assim, doutor Aguinaldo? Primeira coisa que a gente vai trabalhando é o autoconhecimento. O que eu conheço de mim mesmo? E o outro detalhe, numa reunião familiar, vamos pensar o que é mais importante. Aquilo que o outro faz como profissão ou para ganhar a sua vida, ou aquele encontro familiar de matar a saudade, bater aquele papo, conversar daquilo que é comum, lembrar de algumas histórias engraçadas, se perdoar se aconteceu alguma coisa lá atrás. Porque você não vai mudar o outro, a não ser que ele tenha um momento que ele esteja passando por um incômodo e te peça ajuda, né? E aí você pode colocar em relação a isso. O seu posicionamento, a sua forma de pensar, ela é sua. E eu preciso respeitar o do outro, né? Igual quando a gente vai estar conversando, igual o pastor falou, o que a Bíblia está ali, eu vou procurar cumprir. Ok, mas o que eu tenho de relacionamento vai trabalhar tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então você está na família, você já sabe quem vai estar ali. A maior dificuldade nossa em relação a lidar com aquele que é mais próximo, principalmente quando você já se sente na obrigação de ter que convencer o outro de alguma coisa, então assim, já vão os dois pensando, um vai querer me convencer e o outro, e eu não vou querer que ele fale nada disso. Então você já vai armado, você já vai preparado para qualquer embate, onde acontece lá no final as dificuldades. E aí quando isso acontece, a gente deixa de aproveitar o momento do encontro, porque sai todo mundo aborrecido às vezes, né? Quando não se resolve ali, depois não quer encontrar novamente e fica muito difícil lidar com tudo isso. Eu lembro, a gente está no meio do ano ainda, né? Mas a mídia, muitos vão lembrar, colocaram numa época uma questão relacional de um pai que estava chegando o Natal e os filhos não iam, cada um médico, outro cada um na sua profissão, não tinham tempo de encontrar aquele pai, né? Encontrar aquele senhor que estava chegando em idade. E aí, assim, se eu me lembro muito bem nesse comercial, é mandado para os filhos que eles deveriam se reunir na casa do pai, e parecia que o pai tinha falecido, né? Isso é uma programação que passou, acho que no Natal o ano passado, alguns anos atrás. E aí quando eles vão lá, cada um abre mão da sua profissão, abre mão do seu trabalho, dos seus compromissos, e naquela data eles vão lá, como que a sensação que aparece, né, aparenta, é que eles vão lá para poder ver um testamento. E cada um chega na porta, entristecido, e olha lá um para o outro, se cumprimenta. E quando abrem a porta, está uma mesa posta, o pai aparece para vivenciar aquele momento. O meio que aquele pai conseguiu de poder juntar os filhos e se alegrar foi mandando uma carta para eles, mandando um comunicado, como se alguém tivesse mandado, que ele não estaria mais ali. Seria o último encontro daquela família. Será que é necessário isso? Então nós precisamos pensar sobre respeitando um limite do outro, e eu me respeitando, principalmente o meu limite, sabendo quem sou eu, o autoconhecimento, né? E saber assim, o que eu desfruto de prazer, de alegria na presença dos meus familiares, dos meus amigos. Como eu quero estar ali, porque muitas vezes nós preferimos fugir para não ter esses embates e perdemos encontros valorosos, que são pessoas importantes na nossa vida. Então eu preciso estar atento. E aí precisamos também, pastor Elber, estar atento, porque muitas vezes nós ficamos
preocupados até nas reuniões cristãs de estar cumprindo uma tarefa ali, cumprindo um propósito, e não nos encontramos para aquele cafezinho, aquele bate-papo que é muito bom. Doutor Ignaldo, uma das coisas que a gente percebe também, assim, que eu acho que as famílias, né, têm enfrentado, é que às vezes você às vezes valoriza algumas coisas mais do que a família, né? Por exemplo, a gente falou agora sobre isso daí, sobre opiniões pessoais, particulares, políticas, trabalho, religião, né? Enfim. E aí você às vezes quer, em vez de, sei lá, de alguma forma tentar amenizar ou apaziguar, você quer gerar polêmica, né? E aí polêmica normalmente gera divisões, né? E isso não é legal. A pergunta que eu queria fazer para o Dr. Ignaldo era o seguinte: por exemplo, uma outra situação também que a gente vê acontecendo nas famílias é a questão da herança, né? A gente vê muito isso, não é verdade? Às vezes a família é tão unida, poxa vida, são muito, muito bacana, todo mundo, né? Aquela festança, nananã, mas aí o patriarca morreu, né? O pai morreu, a mãe morreu, aí tem lá uma merrequinha para dividir para 10 irmãos, vamos dizer assim, né? Aí pronto. Aí, às vezes, o que tem para dividir, há discordância, né? Uma coisa que a gente, esses dias agora, chegou ao meu conhecimento de uma família que teve uma dificuldade nesse sentido. E aí qual que é o problema? Que os pais morreram, ficaram 2 irmãos que são solteiros morando 3 irmãos que são solteiros morando na casa, e agora os outros irmãos chegaram para, né, falar, olha, não é justo você ficar morando na casa que era dos nossos pais, então todos nós também temos direito. Então vamos vender a casa. E aí pronto, tá aí, virou porque aí os 2 não concordaram, e aí pronto, virou um litígio, e com isso mágoas e tal. E nesse caso também, doutor Ignaldo, o que o senhor aconselharia? Não sei se o senhor já teve alguma situação de atendimento para esse tipo de assunto, né? O atendimento clínico e tal, mas o que aconselharíamos, por exemplo, a esta família? Meu irmão, para isso nós temos a justiça. É aí a questão. O que vai se trabalhar é a questão relacional, porque são irmãos, como é que foi essa vida relacional deles, o que eles podem aproveitar, quem que conquistou tudo aquilo ali, né? Porque se fosse de um irmão só, ele teria pago todas as despesas. Mas como é uma herança, então alguém bancou ou ficou dívidas, que muitas heranças também ficam dívidas, né? Aí na hora do bônus todo mundo quer, na hora do ônus não. Por isso já existem as questões de justiça. Então reúne a família, reúne todos eles, procurem conversar e olha, o que a justiça falar vai ser para cada um. Porque assim, as oportunidades tem até esses mesmos que gostariam de ficar com o patrimônio, eles vão ter o direito de comprar parte do outro se quiser. Tudo isso em justiça. A questão é o quanto você se sente confortável, igual nós estamos falando no relacionamento, que você não há necessidade de anular-se a si mesmo. Você já definiu os limites, você trabalha isso daí, e a pessoa vai investir e vai procurar justiça. Para isso, ela tem a forma legal, uma forma igualitária, né, para poder cada um ficar com aquilo que lhe pertence, como também dividir as despesas do que vai ter. O problema todo é que mexer com herança dá problema financeiro. Então tem um que tem o recurso e aí não quer ajudar, são irmãos, precisam trabalhar tudo isso daí, né? Muito bem. Doutor Ignaldo, e assim, uma outra situação também que o senhor falando, eu estava lembrando, no caso também de pais de muitos filhos, né? Assim, com várias mulheres, né? Aí tem o aniversário do pai, aí os filhos às vezes não têm um relacionamento afinado, né? E aí, por quê? Porque cada qual tem a sua mãe, né? A gente vê mais ou menos assim a história de Jacó, né? Na Bíblia, assim,
A rixa que tinha, a gente se lembra que era entre Raquel e Lia. Uma, inclusive, ficava, ou elas tinham filhos, ou elas davam as concubinas, né? E ficava aquela guerra porque na época as escravas, as concubinas, os filhos que elas tivessem, era como se fossem filhos da dona da escrava. Então tinha aquelas guerras, né, de ciúmes e tal. E hoje não é muito diferente, né? Hoje não tem as escravas, mas tem as esposas, né? Não tem as concubinas, mas tem as esposas. Então o cara teve a primeira filha, teve a primeira esposa, teve a segunda esposa, tem uns que tem até a terceira, a quarta esposa e filho com todas elas. E aí, por conta disso, normalmente, a grande maioria, pelo menos as que eu conheço, os filhos não são bem relacionados. Aí o Dom Juan vai ficando velho, né? E agora o Dom Juan gostaria de ter a atenção de todos os filhos. E aí começa uma dificuldade, porque no aniversário do Dom Juan, os filhos todos às vezes eram para ir e às vezes não vão, porque há uma mágoa, há uma angústia, há uma coisa para ser resolvida. E nesse caso, doutor Ignaldo, temos uma fórmula mágica para esse negócio aí? Continua mesmo. Para essa plantação desse Dom Juan? Continua a mesma, que é a questão relacional. Até que ponto houve isso? Nós trabalhamos na sociedade com famílias que são disfuncionais. A gente chama, né, de disfuncionais porque tem essas questões. Muitas famílias conseguem, respeitando o limite do outro, estar se relacionando entre si naquele ponto, em cada limite. Porque que culpa tem os filhos das escolhas que os pais fizeram? Agora, se os pais trouxeram os filhos e procuraram trabalhar isso de forma amigável, no final deles ele vai ter condições de poder estar sendo cuidado, sendo trabalhado. Mas cada um precisa saber qual é o seu limite, aonde você está, qual briga que você está comprando, que muitas vezes a gente fica preso não com a nossa mágoa, mas é com a mágoa do outro. Quer ver um outro exemplo aqui? Até no nosso caso da rádio aqui, ó, só para brincar um pouquinho, né? Me serviram um cafezinho aqui, ó, o Pastor Bill aí, ó, na Rede 316, ó a caneca aqui, ó. Que maravilha, ganhei, mano. Tem que estar aqui no estúdio para usar, que é do estúdio. Olha o problema relacional aí. Um abraço aí, Pastor Bill, né? E todo o pessoal da equipe aqui, muito bom, né? Sim. Mas, pastor, é justamente isso que a gente está falando, né? Uma das coisas, como é que eu me sinto nesse relacionamento? Tem momentos, igual o pastor citou aí, que não só num relacionamento familiar, né, mas na sociedade. Então, eu me conhecendo, eu sabendo quais são os meus limites, aquilo que é confortável para mim e aquilo que não é, eu vou vivenciar dessa forma, eu vou conseguir ser eu mesmo. A minha maior dificuldade, ou seja, a maior dificuldade do ser humano, é quando ele, para não perder o relacionamento, que a gente fala de ganho. Geralmente a gente pergunta qual é o ganho que você está tendo. E muitas vezes a pessoa prefere se anular, ela baixa os seus limites e com isso pode sofrer uma baixa autoestima, pode ter um problema de baixa autoestima, porque aí ela aceita tudo aquilo que é imposto para ela. E mesmo se sentindo desconfortável, o problema é que emocionalmente isso vai adoecendo. Em um momento ela é aceitável e depois, né? Então, independente do que foi, qual foi a discussão dos primogenitores ali, dos pais, eu preciso saber assim, quem são, qual é o relacionamento que eu tenho com eles, por que eu tenho esse relacionamento, né? O que é confortável, o que eu concordo ou não concordo, né? Porque a lei, tudo aquilo que excede, tudo aquilo que vem na questão de trabalhar coisas de patrimônios, direitos, a lei vai estar ali para poder resolver, independente se a pessoa está gostando ou não. Vai ter ali. O problema maior é que eu deixo de viver a questão relacional, ou porque eu sou oprimido, eu aceito isso e as pessoas vão dizer o que eu faço, o que eu tenho que fazer, ou então eu vou acabar
e eu deixo de ser honesto comigo, né? Dizendo sim quando eu deveria dizer não, ou então eu vou de qualquer forma romper com o outro porque ele não me respeita e eu também não o respeito. Então o problema maior é que a gente vai se fechando numa ilha e vai sofrendo isso. Se isso está me causando sofrimento, se está sendo difícil lidar com esse momento, buscar ajuda. Uma das coisas que a gente trabalha é a terapia familiar, que vai trabalhar esses contextos que o pastor está perguntando. E na terapia familiar vai trabalhar o casal, os filhos, quem que está envolvido, quais são as pessoas, por que aconteceu, se aconteceu uma separação e essa separação foi amigável, né? Como, e a justiça está aí para poder trabalhar o direito dos filhos, como que você tem se sentido. Quais são as consequências que essa pessoa, ou criança ou adulto, vivenciou ou vivencia na sociedade, como ela trabalha isso e como ela se respeita e o que ela coloca como a sua opinião também, porque vai sofrer bullying, tudo isso vai acontecendo. Então, se não tem como, não está conseguindo, está vindo um sofrimento, procure um profissional, procure um psicólogo, procure trabalhar as suas emoções, e aí... se é uma questão familiar, quando eu fiz a minha pós-graduação em gestalterapia, a gente tinha um momento que era trabalhar com casal e com família. Porque quando você vai trabalhar o casal, você trabalha aquele relacionamento dos dois ali, o marido e a mulher, ou a pessoa que está ali com você, quais são as suas crises, quais são as suas dores. E quando é a família, a gente trabalha, chama os filhos, chama os familiares, e é interessante, pastor, que quando a gente trabalha a família, muitas vezes é necessário chamar até o avô, a avó, o tio e a tia. O que está acontecendo nesse relacionamento ali? E começa ali por aquele que está sofrendo ali, e quantas vezes o filho ou a filha, ele sofre por uma questão lá atrás com os avós, né? Alguém que está interferindo na forma e criou uma crise familiar porque... o pai já criou os filhos, agora ele é avô, e assim, o que ele não deu, né, a função, nós já até falamos da outra vez, né, a função de corrigir e tudo ele fez, agora o filho vai resolver. Aí quando vem o neto, né, aí fala, meu pai não fazia assim comigo. Não, a função de educar é sua, né, a função do avô agora é curtir o neto, aproveitar isso aí, mas também cuidar de limites, também dando limites que não atrapalhem a convivência dos pais, daqueles que estão criando seus filhos, que têm a função de educar. Então, às vezes, o que faz é essas faltas de limites que vão causando os problemas, as crises, e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Muito bem, doutor Aguinaldo, começaram a chegar as perguntas por aqui, né? Tem 2 perguntas aqui já para o senhor. A primeira é um áudio, vamos ouvir então? Bom dia mais uma vez, né? Rede 316, bom dia, Welber, bom dia, doutor Aguinaldo. Eu passei por um momento constrangedor no restaurante da minha igreja no domingo. Eu sempre gosto de ir lá comprar almoço para mim e para meu filho, né? Aí, quando eu cheguei, aí tinha uma pessoa, né, sentada lá, almoçando, esperei a pessoa almoçar e fui lá cumprimentar a pessoa, né, porque pessoa muito conhecida na igreja, né. Aí a pessoa arrumou um assunto lá e falou assim, você voltou no plano e tal? Eu falei assim, sim. Aí começou a falar. Eu falei assim, mas por que tu tá defendendo assim? Aí a pessoa falou assim, eu não votei foi de ninguém. Eu falei assim, então você não tem direito de falar nada. Você foi dado ficar em cima do muro, você sabe quem fica em cima do muro, é perigoso cair do muro, tá? E saía. E eu conversei com meu filho e falei assim, olha, quando eu vejo essa pessoa tá lá para almoçar, eu não vou lá mais comprar comida, comprar o almoço lá.
para evitar, né, fugir da aparência do mal, né? Não sei se eu vou agir certo fazer isso, né? Essa é a pergunta, doutor Ignaldo. Então, constrangimento a gente vai passar em vários lugares. A questão toda é o resultado dele, né? O resultado dele é: eu gostaria de estar ali almoçando, mas se tiver tal pessoa eu não vou estar porque me deixou desconfortável, porque me magoou. E aí eu acabo, de uma certa forma, brigando também com os meus conceitos religiosos. A realidade que eu preciso estar atento é: tudo bem, se é uma questão política, cada pessoa tem o seu direito, cada pessoa tem a sua forma de ser. Agora, para que eu vou então pensar na política se o almoço está tão gostoso? Quem será que fez esse almoço? Como é que foi? Olha só, muda o assunto, né? Ou então seja sincero: olha, eu não gostaria de falar sobre esse assunto não, porque ele é pessoal e cada um pensa da forma que quer. E muitas vezes, se eu usei o meu direito de votar e fiz a minha escolha, porque de certa forma eu acreditei no projeto daquela outra pessoa. Ela pode errar, ser humano, ela pode errar no projeto dela, mas eu fiz a minha parte. E eu preciso estar atento. Agora, não é porque o projeto do outro está errado que vai impedir a minha vida. Então, repare bem, as crises na sociedade elas vão surgindo porque o outro quer denegrir a escolha do amigo ou da outra pessoa, quer dizer que a pessoa errou, e isso assim, eu não quero, e eu posso ser sincero: eu não gosto desse tipo de conversa, não gostaria que você me olhasse desse jeito, né? E muitas vezes é difícil porque mexe com a gente, mexe com o emocional. E aí, quando eu me conheço, eu vou me tornar desconfortável. A forma que essa irmã está fazendo é não estar ali no momento que a pessoa está. Agora, imagine aquelas pessoas que a gente vê assim, quando a gente falava da antiga panelinha, né? Quando a gente falou semana passada, você tem um grupo de amigos e aquela pessoa está naquele grupo de amigos que você gostaria de estar ali. Você vai se privar de estar ali por causa daquela pessoa? Ou você prefere estar ali e falar para aquela pessoa quando entrar: sobre esse assunto eu prefiro que não se toque, não converse, eu não gostaria de conversar sobre isso, mas está tão bom aqui a gente conversar sobre, dar umas risadas, bater o papo com algumas outras coisas, com alguns outros acontecimentos, aquelas que a gente sempre olhava, né, na televisão, quando falava aquelas falhas de bastidores, né, a palavra que saiu errada, aquela coisa engraçada. Vivenciar isso, né? Para não cair naquela questão do adoecimento emocional e a pessoa acaba se anulando, a própria pessoa acaba se anulando e aí sente falta de estar com o outro. Então eu só vou estar ali se conversar com fulano, se ela não conversar com outra pessoa. E fica difícil, né? Então é esse cuidado. Mais uma vez, quais são os limites que você tem, que o outro até pode ficar desconfortável no começo, mas depois ele vai entender: olha, com aquela pessoa ali eu tenho que lidar dessa forma, e eu prefiro estar com a companhia dela como pessoa, né? É muito, muito importante estar atento. Quando a gente olha eu vou lembrar aqui de um texto bíblico, né, que todos conhecem e me chama muita atenção, que é aquela pessoa chamado coxo, aleijado, que estava na porta chamada Formosa, em que Pedro e João estão entrando, e aquela pessoa estava muito tempo ali, né, pedindo, que era o sustento dela ali, e aquela pessoa era desconsiderada pela sociedade, porque era uma pessoa considerada pecadora, porque era aleijada. Quando ela pede para Pedro um dinheiro, uma ajuda, Pedro olha para ela e fala assim: olha para mim. Acho que o que tem faltado muito para nós é olhar para o outro e enxergar o outro, a pessoa, e a necessidade dela. Eu tenho uma necessidade, o outro tem, nós temos limites e pensamentos que precisam ser respeitados a cada instante. Muito bom. Tem aqui uma outra perguntinha, doutor Ignaldo, que eu achei bem interessante e bem, vou dizer que tem... Trabalhando essa parte aqui, eu vou pensando aqui sobre algumas coisas que causam as crises nas famílias, por exemplo, né?
Aí o pastor vai chegar daqui a pouco aí. Quando tem problema de saúde, demissão de cônjuges, por exemplo, imagine a família que tem alguém que é demitido, né? Ela perde o emprego, essas crises vão surgindo, né? Até a chegada de uma criança, né? Que muitas vezes está ali para poder trabalhar, né? Para poder vir alegrar a família, pode causar crises também. E aí o que nós precisamos estar atentos sobre o que são isso, se é uma crise financeira. Então o que você tem passado? Há formas de lidar, há formas de serem trabalhadas, mas sempre trabalhando isso. Qual é o seu limite? Quem é você? Aonde você está em todo momento e se respeitando. Então você que está participando conosco aqui, o nosso ouvinte, né? Guarde isso. Como que você tem cuidado de você mesmo? Como você tem trabalhado os seus limites? O que é limite para você? Você tem estado desconfortável em relação a isso? Tem te causado angústia? As pessoas têm falado o que você tem que fazer? Então você precisa trabalhar sua autoestima. Procure ajuda. Procure ali na sua comunidade de cristã, o seu orientador, que é o seu pastor, ou padre, seja, né? Você poder cuidar disso daí. E também, se está muito difícil, busque ajuda profissional, né? Se está vindo estresse, angústia, todos os dias tem sido difícil, o adoecimento, entrou uma crise que surgiu ali, trabalhe isso a cada dia para poder melhorar, sair das consequências do estresse e da angústia que acontece na família, ok? Um forte abraço para todos vocês ali, vamos cuidando a cada momento. Lembrando também, tá? Se tiver alguma pergunta, pode mandar lá para a rádio, pode mandar também para o nosso WhatsApp, que o meu DDD é 24 98824 2240, que a gente vai buscando responder e trocar com vocês também. Fora disso, pode mandar para o WhatsApp da Rede 316. Um abraço a todos aí da Rede 316, toda a nossa equipe. Um abraço, pastor Elber. Acho que aconteceu alguma coisa da energia dele lá. Forte abraço a todos. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.